de seguir Jesus? O que se constitui em obstáculo para o seguimento de Jesus? Eu me valeria aqui da antropologia paulina. Paulo costuma falar em homens carnais e homens espirituais. Que significa para Paulo o homem carnal? É o homem completo, mas não dirigido por Deus nem por seu espírito. Um homem dirigido por si mesmo, ou melhor, escravo de seus próprios impulsos. Quais seriam? Valeria a pena mencioná-los ou nomeá-los? Um egoísta, um homem incapaz de ter compaixão de outros, um homem que pensa apenas em si próprio e no que lhe dá prazer e nos seus interesses, um homem incapaz de se debruçar sobre a fraqueza dos outros, um homem sem piedade, um homem inescrupuloso, um homem sedento de fama, poder e dinheiro, ainda que isto venha a ele por caminhos tortuosos e desonestos, um homem que jamais se abriu para os bens eternos. Estes homens existem. Nós convivemos com muitos deles, e é por isto que no cristianismo nós devemos aprender uma coisa: a andar na contramão. Ser cristão é lutar constantemente contra tudo isto que se agasalha e se aninha profundamente em nós. Nós nascemos com muitas dessas tendências. Aqui damos o nome de concupiscências. Mas, se não pusermos um freio nisto tudo, os nossos vícios acabam nos dominando, nos escravizando e nos conduzindo por caminhos mortíferos muitas vezes. Existem pessoas que, de tanto darem largas a esses vícios, acabaram se autodestruindo nesta própria vida terrestre. Militia est vita homini super terram, diz o autor do livro de Jó. A vida neste mundo é um serviço militar. E nós podemos dizer a mesma coisa da vida cristã. Ela é também um serviço militar. Basta que leiam o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Paulo fala no capacete da salvação. Paulo fala na espada da palavra de Deus. Paulo fala da couraça das virtudes. Paulo descreve a vida cristã como um serviço militar. Ora, quem entra para um serviço militar sabe com certeza que não entra para um hotel de luxo, que não vai lá para navegar ou nadar no luxo sem nenhum propósito, no luxo absolutamente extravagante. Estas pessoas normalmente não têm tempo para Deus. E as vidas dessas pessoas são um desagrado profundo de Deus. Estes são os verdadeiramente pobres. Estes são aqueles que possuem uma pobreza maldita, que Deus não aceita e Deus não quer.
No grego, existem duas palavras para indicar vida: bios e zoé. Bios é tudo aquilo de que se necessita para viver a vida deste mundo, a vida terrestre. Zoé é a vida de Deus, que ultrapassa a vida deste mundo. Nós poderíamos dizer que o pecado destes carnais é estarem tão cheios de bios, tão cheios de realidades mundanas, que a eles não lhes interessa a vida que Deus oferece. Cheios de vida terrestre e pouco aptos ou pouco interessados em outra coisa, que são os bens invisíveis e os bens do mundo futuro. A coisa não é uma exceção. São muitos os que vivem desta maneira. Pior ainda é que quando deixam este mundo, pela morte que é comum a todos e envolve a todos, se diz, foram para o céu. A fazer o que lá? Estes têm que passar por um julgamento. E Jesus pode não encontrar nestas pessoas nem um fio que se assemelhe a si próprio. Estas pessoas correm o sério risco de serem condenadas, a menos que Cristo realize com elas algo muito mais empenhativo do que a ressurreição de um morto na ordem temporal. Retirá-las definitivamente destes caminhos mortíferos e, com uma conversão radical, endereçá-las para Deus. Bem, para Deus nada é impossível. E podemos acrescentar, Deus não se alegra com a morte do pecador, com sua morte eterna, com sua condenação. Mas também é preciso dizer que para tudo existe um certo limite. E Paulo, na carta aos Gálatas, afirma que de Deus não se zomba. Com outras palavras, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem tiver semeado é exatamente o que colherá no futuro, quando esta vida se puser ou quando esta vida se perder no momento da partida deste mundo. Ou Deus, ou este mundo naquilo que é contrário a Deus. Ou Deus, ou o dinheiro. Ou Deus, ou o poder para se balançar sobre os demais, apenas como gesto de soberba e de vaidade. Ou Deus, ou o egoísmo, ou o serviço do próximo, que é também o serviço de Deus, ou o serviço unicamente endereçado a si mesmo, e endereçado também para levar a ato o próprio desejo de prazeres carnais. Contrariamente ao homem assim descrito, ao homem carnal, existe para Paulo o homem espiritual. Este também é carnal sob certo aspecto. Este também tem carne e ossos, só que a diferença do outro, e radicalmente diferente do outro, este aqui se deixa conduzir não pelos seus impulsos, mas pela graça de Deus no Espírito Santo. Este sim busca os caminhos de Deus. Este é aquele capaz de entrar pela porta estreita. Este é aquele que não teme os que o ridicularizam ou dele se afastam
por não verem nada em comum entre a mundanidade e este homem aqui. Estes são aqueles que se deixam imbuir de Jesus Cristo. São poucos ou são muitos? O Evangelho nos faz Jesus dizer: muitos são os que entram pela porta larga que conduz à perdição. Poucos os que entram pela porta estreita que conduz à vida. Mas não entrou em cálculos matemáticos, para não desesperar uns e encher outros de autoestima e de capacidade para, por conta própria, acabarem na vida eterna ou terminarem no paraíso. Para que uns não se desesperem e para que outros não presumam de si mesmo, com suas próprias forças. Existe, em primeiro lugar, o mundo que nos circunda. E mundo aqui, cosmos, não tem um sentido neutro. Não é o universo. Mundo aqui tem um sentido pejorativo. Isto é tudo aquilo que aqui existe e que Deus detesta. É tudo aquilo que aqui se faz ou se pratica sem buscar o agrado de Deus. Pelo contrário, aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, estes vivem já neste mundo uma vida de renúncia, porque sabem perfeitamente, e são palavras de Cristo: quem se perder para este mundo, quem for capaz de perder sua vida neste mundo, este a recuperará no mundo futuro, na vida eterna. Mas quem não for capaz de perder a vida neste mundo, não a recuperará para a vida eterna. Impossível querer ser mundano, no pior sentido do termo, e ao mesmo tempo ser de Cristo. E ao mesmo tempo tentar revestir-se de Cristo. E não adianta um sinal da cruz. E não adianta entrar uma vez ou outra numa igreja. E não adianta escutar um sermão muito raramente. O que seria necessário é uma conversão radical. Repito, Deus é capaz de conceder esta graça, mas é uma graça que se deixa ver na vida de poucas pessoas. Na verdade, não quero ser pessimista. Conhecemos pessoas que se converteram ao longo da vida daquilo que eram e se tornaram discípulos autênticos de Jesus. São todas as pessoas que começaram mal, começaram muito mal e conseguiram, com a graça, terminar bem. Claro, é preferível isto a começar muito bem e depois terminar mal. As portas, no entanto, estão abertas em ambos os sentidos e para ambos os lados. Quanto de mundo existe em mim? Não se espantem. Nós devemos viver neste mundo e devemos conservar aqui a nossa vida enquanto Deus não colocar um ponto final nesta nossa existência aqui na Terra. Mas também, mais uma vez, quando eu falo em mundo, e mundo que nos afasta de Deus, eu me refiro a tudo aquilo que é valor, que é prezado, que é buscado neste mundo aqui, mas não tem nenhum valor para Deus. Coisas que Deus abomina, coisas que Deus detesta, coisas que não nos aproximam em nada
de sua pessoa. Perda de tempo total. É possível chegar ao pináculo dos 70 e 80 anos, olhar para trás e descobrir com espanto que não construiu nada de bem na vida. Tudo o que fez desmoronou. Tudo o que fez foi votado à perdição. Pior ainda é se não houver mais tempo para refazer ao menos alguma coisa em sentido contrário. Deus não quer isto para nenhum de nós, mas também não é um vovozinho mais ou menos esclerosado que passa as mãos nas cabecinhas de quaisquer netos sem minimamente saber de que se trata e o que fizeram, se merecem o carinho ou se merecem reprovação. Antigamente, a igreja parecia ser bastante severa e se falava muito na condenação do inferno. Hoje, são poucos os pregadores que ousam falar desta possibilidade. Uma coisa é verdade, a igreja canonizou a muitos e os colocou no céu. Jamais colocou alguém no fogo do inferno. Mas é perfeitamente possível terminar a vida num fracasso total e existencial. O inferno não precisa ser pintado com cores vermelhas. O inferno não é o fogo que queima, é o coração completamente despedaçado, é a personalidade humana totalmente destruída. Foram feitos para se parecerem com Deus. Deus os chamou a vida inteira: venham até mim e receberão 100 vezes mais, e receberão a divinização. E estas pessoas disseram-lhe: não, preferimos estar onde estamos, preferimos fazer o que é do nosso agrado. E Deus respeita. E Deus respeita plenamente essas opções. Só que não podemos colocar o pecado e a justiça, o pecado e a inocência, o pecado e a virtude num mesmo prato e oferecê-los a Deus. E Deus sabe melhor do que nós distinguir uma coisa de outra coisa. Para alguns de nós, e eu me coloco neste meio também, já se passou a primavera da vida, o verão, e estamos em pleno outono. O outono é uma estação bonita, é a estação dos frutos, desde que haja o que colher. É a estação das grandes sínteses que no passado não podíamos ainda fazer. Se alguém ou diversos se encontram já no outono da vida e se olhando para trás não enxergam construções dignas de Deus, Deus lhes dá ainda, mas não sei por quanto tempo, não posso medi-lo cronologicamente. Deus lhes dá ainda, está dando melhor, um kairós, um tempo para se reconstruir o passado. Uma última hora antes que tombe o sol sobre as nossas vidas, para que nós ponhamos 10 vezes mais fervor nas suas coisas do que foi o contrário na vida passada, que não se recupera mais. Deus deseja mais do que nós ser o nosso Deus. Deus deseja mais do que nós que vivamos eternamente para Ele e juntos de Jesus. Depende de nós querermos ou não
nos revestir de Jesus. Depende de nós aceitarmos a graça e o trabalho que faz a graça em nós diariamente, com as esperanças fundadas em Cristo, de acabarmos bem, de terminarmos bem o que se iniciou não muito direito, não muito de acordo com a vontade e a luz de Deus. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para cada um daqueles que fazem retiro comigo, é o que eu desejo para todos aqueles que de uma maneira ou de outra se servem do meu ministério, do ministério da palavra. Podem se esquecer de mim, podem não se lembrar de mim, podem não atribuir nada a mim. Caminhem sem mim, caminhem, porém, à luz do Espírito Santo. Ele ainda possui há algum tempo o que nos resta de sobrevivência neste mundo, de onde somos peregrinos apenas, para nos tornar sempre mais semelhantes a Jesus. E semelhantes a Jesus significa esperança certa de entrarmos na vida eterna como Ele após a morte. Nós imaginamos que a ressurreição de Jesus foi um ato isolado, simplesmente uma vitória sobre a morte. Não. Foi a vitória da obediência, foi a vitória do amor ao próximo levado às últimas consequências, foi o amor à vontade de Deus realizada, custasse o que custasse. Foram todos estes valores que explodiram na ressurreição beatificante de Jesus. E a nossa ressurreição não será dissemelhante à de Cristo. Haveremos de ressuscitar se tivermos os valores que teve Jesus. A nossa ressurreição para a vida consistirá na explosão em glória de tudo aquilo que for crístico em nós, de tudo aquilo que o Pai reconhecer em nós como valores de Jesus Cristo. Estes são chamados a ter um acabamento na glória. Deixo-os a sós após esta meditação. Procure cada um, com a graça do Espírito Santo, verdadeiro protagonista de um retiro espiritual, saber se alguma coisa o impede de ir a Jesus e qual. Chame-a pelo nome. Às vezes pode ser até preguiça. Muita preguiça nas coisas de Deus e pouca preguiça quando se trata do nosso próprio interesse com as coisas desse mundo. Respondam com toda a sinceridade e com serenidade e, repito, com esperança. O que me falta ou o que me impede ou me está impedindo neste momento de ir a Deus através de Jesus Cristo? Quais são as armas que tenho à minha disposição para eliminar este obstáculo ou estes obstáculos? Como quero terminar a minha vida? Como desejo que ela chegasse a seu fim? A graça não haverá de faltar àqueles que se dispõem a realizar este trabalho intelectual e espiritual na própria existência. Amém.